Por mim, já entra. Olá, camaradas. Boa noite a todas e todos, camaradas, comunistas, amigos, simpatizantes do Partido Comunista Brasileiro do Brasil inteiro. Mais especial, uma saudação a todos os militantes e lutadores sociais de Pernambuco que estão aqui acompanhando essa live no nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Emanuela Nascimento, sou militante do PCB, dirigente estadual em Pernambuco, e com muita satisfação e alegria e entusiasmo, a gente está dando início aqui a esse mais um encontro virtual que vai nos fortalecer enquanto organismos que lutam, né, contra o capitalismo e contra o governo Bolsonaro e todos os seus aliados. E é importante destacar que hoje é o quê, né? Véspera de São João, então os nordestinos e nordestinas aqui estão sentindo, né, o peso da ausência desse dia, né, de festejo, mas mesmo sendo véspera de São João e a gente estando atravessando esse processo pandêmico aí, com tantas mortes e com tanto sofrimento, a gente precisa usar os espaços que a gente tem para refletir, se organizar e avançar no processo de organização da nossa classe e de todos os oprimidos e oprimidas do nosso país, visando a construção de uma nova sociedade e visando um mundo onde a liberdade seja o baluarte da organização da vida das pessoas. Então, dito isso, vou trazer aqui para conversar com a gente, vocês sabem, né, os nossos convidados são um camarada, educador popular, e tantos outros adjetivos que ele mesmo pode dizer, mas eu me lembrando desse agora, é o camarada Jones Manuel, militante do PCB em Pernambuco, também tem um canal no YouTube, participa de podcast, produz artigos de opinião, tá? E foi entrevistado por Caetano Veloso, para quem não sabe, vai olhar lá a entrevista dele. É um valoroso camarada, um cara muito estudioso, e além de muito estudioso, um militante diário da praxis, na prática comunista, e a camarada Júlia Rocha, médica, cantora, militante do coletivo feminista classista, escritora, mulher, comunista, tudo, maravilhosa. E aí a gente vai ter aqui a presença desses dois camaradas para nessa noite de São João ao som de bombas, porque aqui eu estou escutando muitas bombinhas sendo lançadas ao chão por crianças e adultos, né, nessa noite aí de que comemoramos o dia de São João. Então, passo a palavra agora para o camarada Jonas Manuel, que pode melhorar sua apresentação e dar início aí a esse debate sobre quais são os rumos, que caminhos apontam esses atos, né, contra o governo Bolsonaro e contra seus aliados, o que é que está em aberto, o que é que a gente está disputando e quais são os caminhos que a gente pode trilhar e avançar, né, nessa conjuntura e fortalecer, como eu sempre digo, a organização da nossa classe. Então é isso, Jones, pode dar-lhe. Olá, camaradas, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa noite, essa atividade do PCB em Pernambuco, dividindo o espaço com o Manu, com a camarada Júlia Rocha e com os camaradas que estão nos bastidores, né? A camarada Renata, a camarada Armando e o camarada Cauê. E note, começando essa fala rápida, que a gente vai fazer um formato menos tradicional, né? A gente não vai fazer falas separadas, vamos fazer um bate-bola aqui, eu e Júlia. Vai ser como Romário e Bebeto na Copa de 94. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer foi que os atos foram um sucesso, né? Acho que esse ponto é um ponto de abertura muito importante. Veja, a gente conseguiu ampliar o número de cidades em que aconteceram os atos e conseguiu ampliar o número de pessoas, né? E aí existe uma incerteza nos números. Alguns falam um total de mais de 700 mil pessoas na rua, outros falam de 800 mil, outros falam de 1 milhão, outros falam de 900 mil.
O certo é que o número de pessoas foi ampliado e é muito significativo que cidades pequenas e médias, que não tiveram, muitas delas, o 29M, conseguiram realizar atos agora no dia 19. E por que isso é muito significativo? Quando você pega proporcionalmente o mapa de votos, as porcentagens maior de voto que Bolsonaro teve nas pequenas e médias cidades foram maiores do que nas cidades das regiões metropolitanas, né? Então, as cidades chamadas genericamente cidades do interior, tendencialmente, Bolsonaro teve uma votação maior, com exceção, é claro, do Nordeste. E acontecer atos nessas cidades, em muitos casos, inclusive o primeiro ato contra Bolsonaro, é muito significativo de uma tendência de derretimento da popularidade do governo liberal fascista e de um levante de um conjunto mais amplo, até porque nas pequenas e médias cidades a presença das esquerdas organizadas é bem menor, de um levante mais amplo do povo trabalhador de maneira geral contra esse governo. Aliado a isso, em muitos estados choveu muito, caiu o mundo. Foi o caso aqui em Recife, inclusive. Na sexta-feira a chuva foi gigantesca, né? O sábado amanheceu chovendo, a gente tinha medo de que isso prejudicasse a efetividade do ato, inclusive alguns estados, como em Florianópolis, o ato chegou a ser adiado, só que mesmo assim foi um sucesso a despeito da chuva. Então choveu muito em Recife, choveu muito em Porto Alegre, choveu, enfim, em diversas cidades importantes, e mesmo assim os atos conseguiram ou ser do mesmo tamanho que o primeiro, ou maior. Então, me parece muito claro que a gente está acertando na perspectiva de apostar na luta de ruas, apostar na mobilização, porque existe uma resposta, um respaldo popular cada vez maior, que tende, inclusive, a crescer com o avanço da vacinação. Com o avanço da vacinação, com quanto mais pessoas tiverem mais seguras para ir para as ruas, e também com a tendência de espalhamento pelas cidades, a expectativa é que os próximos atos a gente consiga ampliar o número de cidades que vão realizá-los, a gente tende a ter um respaldo social, uma força política expressa nas ruas cada vez maior. Então, acho que a primeira coisa importante a gente começa a dialogar é isso, é tratar como o sucesso dos atos do dia 19, e aí muita gente pergunta quais são os efeitos desses atos, né? Isso é uma pergunta muito recorrente, e a gente vai debater isso mais para frente, mas abro assim e passo a palavra para a camarada Júlia Rocha. Inclusive, a apresentação que Manu fez foi ótima. Manu só esqueceu de dizer que, assim como Júlia, eu sou artista, né? Júlia é cantora, eu sou compositor, também canto nas horas vagas. Inclusive, ano que vem, no aniversário de 100 anos do PCB, já faço a proposta aí para o Comitê Central, um show, né? Comigo e com a camarada Júlia Rocha, a gente fazendo um dueto. Vai ser sucesso demais para comemorar os 100 anos do partido. Não, já está aceito, inclusive, Jones, o convite. A gente vai combinar direitinho com o moço do som para deixar o seu microfone assim bem baixinho, salvar todo o público que estiver nos assistindo. O Jones, pelo menos cara de pau ele tem, que eu acho que é essencial para um artista você ter cara de pau, ficar sem vergonha, ir lá e fazer o que você tem que fazer, isso ele tem. Gente, mas primeiro eu quero agradecer muito o convite, dizer a vocês que há pouco tempo atrás eu era uma espectadora do Jones, né, assim, recém-radicalizada, percorrer esse caminho, né, tendo sido influenciada pelo Jones, foi uma experiência muito positiva. Eu acho que deixa a gente assim chegando com o pé direito, né? Foi muito positivo, e eu acho que a partir do momento que a gente começa a enxergar o mundo com esses olhos, é impossível a gente desver certas coisas. Então, antes de mais nada, quero agradecer, dizer que é um prazer e uma honra muito grande estar aqui dividindo essa noite com vocês. Bom, não só o Jones, né, mas outros comunicadores marxistas que me influenciaram aí nessa radicalização. Eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante, que é isso que o Jones começou a falar. Eu vou falar assim com o meu olhar sanitário, né, como médica. Eu vejo uma evolução muito grande do 29M para o 19J. Eu vejo que a gente conseguiu expandir os atos em números de pessoas, mas também no nível de organização.
se no 29 de maio a gente ainda via pessoas que chegavam para os atos com uma máscara inadequada ou sem algum cuidado específico e a gente não tinha capacidade de recursos humanos mesmo para poder abordar essa pessoa, para orientá-la, para fazer educação em saúde, para oferecer uma máscara melhor, no dia 19 de junho, isso foi a tônica do ato para mim. Então, meu olhar de médica, assim, era de ver cada pessoa sendo abordada, sempre, eram vários coletivos, a gente estava com o Bloco do Poder Popular muito grande no 19 de junho, então a gente via diversos coletivos, não importa onde a pessoa chegasse, se ela chegasse desavisada, não tivesse com uma organização, ela já chegava e já era abordada, e isso faz toda a diferença, porque por mais que a gente queira fazer um movimento forte nas ruas, a gente quer que as pessoas possam voltar para suas casas e conviver com a sua família sem que isso gere um adoecimento, seja brando ou grave, né? Ainda mais porque a gente sabe que a vacinação está indo a conta-gotas, a maior parte da população que está nas ruas com a gente são pessoas jovens e que não estão vacinadas, então a gente tem que primar por esse cuidado, porque é isso que nos diferencia na luta, né? Então, eu percebo isso, a gente teve, pelo menos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente teve um número muito maior de pessoas no 19 de junho do que no dia 29 de maio. Outra coisa que eu queria pontuar é que a gente tem, em todos os aspectos, para qualquer lado que se olhe, a ciência a nosso favor. Tanto no quesito da proteção que a gente está usando, como a proposta do tipo de ato que a gente está fazendo. Então, quando a gente é constrangido, seja por parte da esquerda, ou seja por pessoas que apoiam esse governo, dizendo que a gente fala uma coisa e diz outra, que é contraditório a gente ir para a rua, a gente tem segurança em dizer que o que a gente está fazendo não é promover aglomeração, que o que a gente está fazendo não coloca as pessoas em risco, justamente porque a gente está em ambiente, né, ao ar livre, com pessoas que estão assintomáticas ou pouco sintomáticas, porque se elas tivessem assintomáticas, elas não davam conta de ir lá. Então, a gente sabe que a taxa de transmissão de pessoas que estão assintomáticas é comparativamente menor, e a gente está ao ar livre com o mesmo equipamento que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas usam dentro de UTIs para lidar com pacientes gravemente doentes. Ou seja, é um equipamento que o profissional de saúde entra num ambiente fechado para poder ficar a 30 centímetros do paciente, a 20 centímetros do paciente num procedimento de intubação. Ou seja, nesse aspecto, a gente está promovendo atos que são seguros no aspecto sanitário, né? E, além disso, um outro aspecto que nos apoia científico é que a gente já percebeu que estamos paralisados num patamar de 2.000 mortes por dia. Então, há meses a gente vem lidando com números de 2.000, 2.500, 2.600, 3.000, 2.000, não abaixa disso. E isso é uma constatação que precisa sair dessa observação, que é a pandemia não vai passar sem luta. Por mais que a gente seja de saco cheio do vírus, por mais que a gente seja de saco cheio de ficar em casa, por mais que muitas pessoas tenham perdido seu emprego, por mais que seja emocionalmente desgastante enfrentar esse problema nesse momento, não vai passar. O vírus não está cansado, ele está super disposto, dormiu bem, foi para a academia e está super disposto para poder espalhar a doença por aí. Dessa forma, ir às ruas significa que a gente não aceita que 2.000 brasileiros e brasileiras morram todos os dias. A gente entende, nesse momento, que é preciso haver radicalidade em defesa da vida. A nossa radicalização é em defesa da vida, porque se a gente espera Bolsonaro, se a gente espera janeiro de 2023, ou se a gente espera que a institucionalidade resolva o nosso problema, a gente sabe que a gente vai pagar essa espera com centenas de milhares de vidas de brasileiros e brasileiras. A gente vê agora pesquisas saindo, né, assim, de países com populações semelhantes, e essa apuração tem sido feita e publicizada de uma forma muito eficiente. Países com populações semelhantes à população do Brasil têm números assim terrivelmente menores do que o nosso, né? Países com 200 milhões, 220 milhões de habitantes têm números 10 vezes menores, são 50.000 pessoas, 20.000 pessoas mortas. Ou seja, algumas pessoas chegam e me dizem assim: nossa, esse governo não faz nada para gerir a pandemia. Eu digo: olha, antes ele não estivesse fazendo nada, antes o governo central não tivesse
entregado as chaves do SUS para alguém que quisesse fazer alguma coisa e ficasse em casa vendo televisão. Na verdade, houve uma intencionalidade, houve uma intenção de instrumentalizar a pandemia, houve uma intenção de usar o poder letal desse vírus, que é originalmente grave e com as mutações ocorrendo fica cada vez maior, para poder limitar a circulação das pessoas, acentuar as desigualdades. Então, foi isso, né? Usar esse vírus, usar a pandemia para poder matar. E aí, quando a gente percebe que existe uma intencionalidade, ou seja, escancara para a gente a verdade de que com esse governo não tem saída, né? Então a gente precisa se manter nas ruas. Só que, ao mesmo tempo que a gente entende que os atos são importantes e vão coroar um trabalho, esse trabalho precisa ser feito. A gente não vai pular de ato em ato, né? A gente não vai fazer o 29M, a gente não vai fazer o 19J e agora o julho, sei lá que dia, para a gente contar que as pessoas vão estar presentes no ato, que o ato vai ser lotado, que vai sempre ser gigante e que a gente não vai precisar construir a partir das bases um aprimoramento da consciência das pessoas e de como esse governo pode ser vencido a partir de outras estratégias. O ato ele é importante, mas ele não pode ser único, né? Num texto que eu escrevi recentemente com o Jones, a gente estava falando a respeito da importância da gente fazer pressão sobre as empresas de ônibus e as prefeituras dos municípios, porque não existe controle da pandemia com os ônibus lotados que a gente vê todos os dias nas grandes cidades. Não existe controle da pandemia sem uma estratégia de acolhimento dessas pessoas no SUS, num SUS fortalecido, num SUS com teleconsultas, no SUS com visitas domiciliares, no SUS com rastreio, com testes em massa. Ou seja, é preciso que a gente faça de forma muito organizada e disciplinada essa abordagem que precisa ser, né, como a gente, como médico de família diz, precisa ser holística, precisa ser integral, precisa olhar para todos os aspectos, porque por mais que a gente tenha a consciência disso, muitas vezes vai nos faltar parar e pensar nas melhores estratégias, já que temos poucos recursos para lidar com muitos problemas, é basicamente isso. Pegando carona nisso que Júlia falou, esse texto que Júlia citou, que a gente escreveu juntos, na coluna dela no site do UOL, a gente debate um aspecto que é muito importante. Veja, o que é um ato de rua? Qual é a função de um ato de rua? Vamos lá. O ato de rua, ele é, ao mesmo tempo, um momento de expressão de força política. Então, é um momento que você vai para as ruas para demonstrar para o conjunto da sociedade que determinada pauta, ou pautas no plural, tem respaldo popular, tem peso, tem aceitação social. Então, ele é, ao mesmo tempo, uma demonstração de forças e é também um momento de agitação e propaganda. Agitação e propaganda das pautas, das bandeiras que a gente está colocando no ato, pensando como um todo, e agitação e propaganda também, em particular, no caso da gente, das bandeiras do que o PCB defende. Né? Então, ele é esse duplo momento. Ele é um momento de agitação e propaganda, de disputa e de conquista da opinião pública, e ele é um momento de afirmação de forças de um projeto, de determinadas pautas e bandeiras. Os atos eles já causaram alguns efeitos muito importantes. Primeiro efeito, a partir do momento que teve o primeiro ato, a mídia burguesa, que passou o final de semana não divulgando, na segunda-feira ela divulgou em massa os atos, porque viu que não tinha como ficar calado. Isso teve como efeito imediato, primeiro, um aumento do tom político na CPI da Covid. Quem acompanha a CPI viu que, em seguida os atos, a capacidade dos senadores de irem para cima, de questionarem, ficou muito maior. Aliado a isso, coincidentemente, alguns escândalos de corrupção que são conhecidos, como esse caso da compra da vacina da Covaxin, não comprado diretamente do laboratório indiano, o Bharat Biotech, mas comprado via intermediário, uma empresa brasileira, pagando 1000% a mais. Isso é conhecido há muito tempo. Se vocês lembrarem, na primeira sessão da CPI, isso foi falado. Só que não foi para frente. Agora, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, começou a colocar a coisa para frente. Então,
a força das ruas deu um respaldo institucional para determinados grupos, determinados atores políticos que estão questionando e enfrentando de alguma forma o bolsonarismo. Segunda coisa importante, o primeiro ato ele foi esvaziado por determinados setores da esquerda e da centro-esquerda, né? A gente sabe que os nossos amigos do PT, do PCdoB, até uma parte do PSOL, não foram lá com muita emoção para o primeiro ato, por assim dizer. O ato foi um sucesso. O ato foi um sucesso gigantesco, o que fez que, antes do 19J, nosso amigo Lula, por exemplo, que não estava falando em revogar o teto de gastos, falou, bateu um estalo assim na cabeça dele, eita, porra, o teto de gastos, né? Nunca mais falei disso. Ele falou de revogar o teto dos gastos, falou dos protestos, defendeu os protestos, falando que não era a mesma coisa que os protestos bolsonaristas, que é muito importante. Não só Lula, como Ciro Gomes, como Haddad, como um conjunto de figuras aí, com muita expressão midiática, que ficou calado antes do primeiro ato, se pronunciou no segundo, demonstrou apoio, e o conjunto de partidos burgueses que constitui a oposição ao bolsonarismo também demonstraram apoio. E por que eles demonstraram apoio? É porque eles agora resolveram lutar, ficar combativos? Não, não é isso. É porque, basicamente, houve um deslocamento do eixo político da resistência ao bolsonarismo. Antes, essa resistência, que estava muito fraca, inclusive, estava centrada na institucionalidade, com o protagonismo da CPI e dos pré-candidatos presidenciais na perspectiva de esperar 2022. Concretamente. Perspectiva de esperar 2022. Tanto é assim que, como eu lembrei na minha live de domingo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva até hoje não assinou nenhum pedido de impeachment e nem fala do fora Bolsonaro e Mourão. Inclusive, bora ver, um Lulão. A gente tá de olho, viu? Então, veja, essa era a perspectiva central. Com a volta dos atos de rua, o sucesso deles, houve um novo eixo de resistência ao bolsonarismo e ao projeto como um todo da classe dominante, que é esquentar as lutas de rua, os movimentos de massa, com todos os limites da pandemia, sem esquecer nunca deles. E esse segundo eixo de resistência, inclusive, deu até mais respaldo para o primeiro. Veja, não tenha dúvida que o Ricardo Salles caiu hoje, como também consequência da pressão dos atos de rua. Evidentemente que a gente não tem ilusão nenhuma com o bolsonarismo, e que no lugar do Ricardo Salles vai vir outro fascistoide. Isso é óbvio, sabe? É isso. Agora, o bolsonarismo sustenta o Ricardo Salles como um dos ministros centrais desde o começo desse governo. E as denúncias contra ele não são novas, né? Desde o ano passado que ele está sendo investigado numa série de processos. Então não foi bem esse novo processo agora que ele está sendo investigado. Foi uma mudança na correlação de forças política, que está sendo claramente sentido pelo governo Bolsonaro. Tanto é assim que ele tentou fazer um ato em São Paulo, e aqui vejam, presta atenção. Em São Paulo, na eleição de 2018, Bolsonaro ganhou com 70%. Das 651 cidades de São Paulo, Bolsonaro ganhou a eleição em mais de 500. Ele arrastou o estado de São Paulo em termos eleitorais em 2018. Bolsonaro vai para São Paulo fazer um ato nacional. Ele convoca, não um ato nacional, não, desculpa, um ato em São Paulo, sendo que ele faz desse ato um evento nacional. Então, vem motoqueiro dos 4 cantos do Brasil, com a presença do presidente, o que dá uma expectativa do presidente liberal fascista, que dá uma expectativa do ato ser maior, e o ato teve 6 mil pessoas. Isso com dinheiro público, isso com estrutura, isso com amplo financiamento, isso com, inclusive, 6 mil pessoas, lembrando, tiveram quase 1.000 policiais acompanhando o ato. Aí você pode pensar assim, mas 6 mil pessoas é muita gente. Veja, sim, não, né? No mundo ideal não teria ninguém, né? Mas é a luta de classes. Na luta de classes existem pessoas que defendem o fascismo. Mas veja, um presidente que é eleito em São Paulo, em 2018, com 70% dos votos, e depois ele não consegue colocar nem 10 mil pessoas na rua, esse ato foi uma falência. Tanto é assim que após o ato, numa tentativa desesperada, o governo Bolsonaro anunciou um aumento do Bolsa Família, como tentativa de recuperar alguma popularidade que está sendo derretida. Então, veja, esse governo ele está nas cordas. Eu não acho que ele vai cair amanhã.
até porque tem vários fatores. A classe dominante, a burguesia brasileira, porque não vamos nunca lembrar, gente. Veja, tem alguns setores aí que querem reduzir o problema Bolsonaro para repactuar com a burguesia em 2022. Bolsonaro é cria da burguesia brasileira. Bolsonaro ele é a expressão tosca, sem formalismo, sem educação, da burguesia brasileira. Então, veja, há um amplo consenso burguês ainda em torno do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem o apoio do partido fardado, né, do núcleo duro ali das Forças Armadas, mas há um claro processo de derretimento e de desgaste desse governo. Qual é o X da questão? Como é que a gente vai derrubá-lo? Os atos de rua são fundamentais. A gente tem que continuar, ampliar e fortalecer esses atos de rua, mas como eu e Júlia escrevemos no texto, a gente precisa tirar um calendário de lutas, de mobilização, para não esperar, não ficar na dinâmica automática de ato, depois o próximo ato, depois o próximo ato, considerando que o próximo ato vai ser necessariamente maior que o último, que o depois vai ser maior também, vai ser maior, como se política fosse uma espécie de competição. Então, quando a gente chegar no número X de gente na rua, aí vai ser tão grande que ele vai cair. Sabe, não é assim que funciona. A gente precisa tirar um calendário de mobilizações, um calendário de ações, de trabalho de base, de disputa, de tocar nos temas fundamentais que atormentam o cotidiano da classe trabalhadora. Então, no texto, a gente deu o exemplo do transporte. Veja, nas regiões metropolitanas do Brasil, a demora pelos ônibus aumentou. A lotação dos transportes aumentou. Por quê? As empresas baixaram o número de ônibus nas linhas. Então, no auge da pandemia, com mais de 2 mil brasileiros morrendo, a Dona Maria e seu Zé todo dia pegando um ônibus lotado, com a passagem crescendo, passagem aumentando e a renda. E o emprego de Dona Maria e seu Zé diminuindo. E os tais dos governos progressistas não fazem nada, como é o caso aqui em Pernambuco, do governador Paulo Câmara, que não fez absolutamente nada para pressionar as empresas de ônibus que têm lucros recordes, para aumentar a frota, diminuir o tempo de espera pelos ônibus e diminuir a lotação, para dando mais segurança para a classe trabalhadora. Esse é um tema fundamental. Assim como o tema da fome, o Brasil hoje tem 20 milhões de famílias em insegurança alimentar, 20 milhões de famílias passando fome e metade dos lares brasileiros em situação de insegurança alimentar. A Conab, que é a central do governo responsável pelo abastecimento para equilibrar o preço dos alimentos, ela foi desmontada, começou a ser desmontada pelo governo Temer, terminou no governo Bolsonaro. Todos os países do mundo adotaram restrições à exportação de alimentos para aumentar a demanda interna de alimentos e baixar o preço. O Brasil não adotou. Então, a gente está exportando como nunca alimentos, frutas, verduras, e o preço aqui internamente subindo, né? Sem falar, a agricultura familiar foi abandonada, as políticas de reforma agrária, fortalecimento do latifúndio, enfim, há um conjunto de temas fundamentais que a gente tem que tocar, tem que criar ações direcionadas, tem que criar campanhas de mobilização e unificar tudo isso na continuidade dos atos e na chamada para uma greve geral, uma paralisação geral. E aqui eu passo a palavra para a Júlia para a gente já desenvolver isso. Veja, não faz sentido, depois do sucesso que a gente conseguiu no dia 29, no dia 19, a gente não colocar em pauta uma paralisação geral da classe trabalhadora. Fica claro que a gente tem as condições políticas para começar a construir esse movimento. Alguém pode dizer assim, mas Jones, paralisação geral no momento de alto desemprego, no momento que tem mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas, sim, dá para fazer, como diria um burguês, dá para fazer. Já a gente desenvolve como é que dá para fazer. Vou passar a palavra para a Júlia para não falar muito. Jones, eu só queria comentar com você que a prova de que os atos foram falidos, né, os atos pró-Bolsonaro em São Paulo foram falidos, foi que eles precisaram mentir bastante sobre o número de pessoas que participaram, né, sobre o Guinness, né, ter registrado o ato como a maior concentração de motocicletas, 1 milhão e não sei quantas mil motocicletas, assim, nem se todo mundo de São Paulo que tem uma motoca fosse lá, seria tão intenso. Eu só queria citar algumas coisas, né, porque para a gente às vezes fica parecendo que
a nossa perna é um pouco curta para o tamanho do problema que a gente precisa resolver quando a gente tenta se mobilizar para poder propor um calendário de mobilizações ou propor um calendário de lutas. Recentemente aqui em Belo Horizonte, a gente do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, eu e outras mulheres maravilhosas, estivemos nas ruas para poder distribuir máscaras PFF2 nos pontos de ônibus. Então a gente fez um trabalho de distribuição de alimentos e máscaras mais simples, tipo máscara cirúrgica associada à máscara de tecido, para pessoas que estavam desempregadas e que circulavam pouco, às vezes iam no supermercado e tudo mais, e distribuição de máscaras PFF2 para os trabalhadores que precisavam pegar transporte público lotado. Me surpreendeu uma coisa, Jones, eu esperava encontrar pessoas que não soubessem a importância de se usar PFF2. Pelo contrário, a gente encontrou muitas pessoas, senhorinhas de 60, 50 anos, dizendo, então me ajuda com mais uma máscara, porque eu tenho um filho que pega ônibus, eu sei que essa máscara protege melhor. Ou seja, de algum modo, essa informação chega, né, mesmo que precariamente, para as pessoas que precisam dela, mas uma forma da gente se mobilizar para, de fato, proteger as pessoas e mostrar que a nossa militância, a nossa luta, a nossa intenção é pela vida, pela saúde, é distribuir, fazer chegar, ganhar capilaridade, esse tipo de informação. Pensa, dentro de um ônibus eu estou realmente muito vulnerável, mas numa situação como essa, que é urgente, as pessoas estão lá agora, elas estão nos ônibus hoje, vão estar amanhã, a gente pode usar um equipamento de proteção individual de altíssima qualidade, né? Ele é usado para atender pessoas com Covid dentro do CTI, e a gente usou isso durante muito tempo, mesmo quando éramos profissionais de saúde não vacinados. Então, por mais que a gente ainda não consiga mobilizações capazes de interferir no funcionamento das empresas, a gente pode pensar na distribuição dessas máscaras muito mais eficientes, muito mais seguras, para as pessoas que estão pegando ônibus todos os dias nas cidades, para disseminação dessa informação, da importância de se usar da forma correta, e, ao mesmo tempo, usar desse momento de sensibilização sanitária ali para poder passar da nossa mensagem, dizer, apontar os culpados, apontar os responsáveis para essa situação, né, que a gente tá vivendo. Basicamente isso que eu queria comentar. Veja, uma lembrança importante. A gente conseguiu fazer uma greve geral exitosa contra a reforma da Previdência, melhor dizendo, do governo golpista do Michel Temer. Tanto assim que ela foi barrada na época. Vamos lembrar, viu? A burguesia só conseguiu aprovar a contra-reforma da Previdência no governo Bolsonaro, depois de toda a derrota de mobilização que a gente acabou tendo com o resultado das eleições de 2018. Mas no governo Temer, a contra-reforma da Previdência foi barrada. Foi barrada, dentro das coisas, porque a gente conseguiu parar 35 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Nessa época, o desemprego já estava em 12%. Já estava um desemprego galopante, porque o desemprego ele começou a crescer em 2015, quando o governo Dilma começa o ajuste fiscal antipopular, liderado pelo banqueiro Joaquim Levy, e esse desemprego é potencializado pela continuidade do governo Temer, né, o Ministério da Fazenda nas mãos do Henrique Meirelles, e os próprios efeitos da Lava Jato, destruindo cadeias produtivas da Petrobras e por aí vai. Então, note, a gente conseguiu parar 35 milhões de trabalhadores e fez com que a burguesia sentisse o golpe. Tanto foi assim que, na época dessa greve geral, 2017, saiu um estudo da Associação Comercial de Curitiba falando que os empresários tinham perdido, com a paralisação, mais de 10 milhões de reais, e a FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo, também soltou um estudo reclamando, chorando nas pitangas, falando que eles tinham perdido mais de 150 milhões de reais por causa da paralisação. Claro que tem um exagero aí, né, choro da burguesia, mas eles perderam. Então, veja, como foi que a gente conseguiu fazer essa greve geral? Primeiro, hoje o capitalismo brasileiro é cada vez mais centrado em serviços e comércio. O grosso dos assalariados brasileiros são empregados de serviços e comércio, e nós temos uma dinâmica de vida urbana em que a população trabalhadora mora nas periferias, nas favelas, os comércios e serviços ficam nos centros das cidades. Então, a gente centrou a paralisação nos transportes. Conseguiu fazer com que a paralisação tivesse ampla adesão nos metrôs e ônibus. E aí, meu amigo, simples e objetivamente, não tem transporte, não tem dia de trabalho. Acabou-se.
né? Então a gente conseguiu uma ampla adesão dentro do sindicalismo, fez um esquema de paralisação das garagens, então os militantes acordaram cedo e foram de manhãzinha para a frente das garagens, para não deixar os ônibus saírem, para fazer trancaço na porta das estações de metrô, e seguiu mesmo assim, 5 horas da manhã, e fez um esquema de trancaços. Para quem não conhece, trancaço é basicamente quando você vai para uma pista, para uma BR, e você fecha, interdita. Então fez um esquema de trancaço junto com o MST, com o MTST, de BRs, rodovias, autoestradas e por aí vai. Resumo da ópera. Paralisou tudo. Paralisou. O país ficou parado numa greve geral. Claro que teve níveis de adesões diferentes. Alguns estados a gente teve mais sucesso, outros menos, e por aí vai. Mas a gente conseguiu fazê-lo. Esse momento, dá para a gente fazer o mesmo, dentre outras coisas, porque os trabalhadores e trabalhadoras do setor rodoviário estão entre os mais afetados e contaminados pelo Covid-19. E na maioria dos estados não estão nos setores prioritários da vacinação. Então temos pautas concretas de mobilização para esses setores. Aliado a isso, há um problema de superlotação dos transportes, afeta também os rodoviários, porque quanto mais lotado tá o ônibus, maior a chance do cobrador, da cobradora, do motorista, da motorista, de se contaminar de Covid. Então, nós temos uma pauta concreta para mobilizar a categoria. O funcionalismo público está sob ataque com a contra-reforma administrativa e tem motivos mais que de sobra para parar, assim como o conjunto das empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios e por aí vai, também estão sob ataques. Inclusive, recentemente foi aprovado a privatização da Eletrobras. Ou seja, nós temos um ascenso do movimento de massas na rua, com pautas concretas para mobilizar os setores estratégicos da classe trabalhadora responsáveis pela circulação de pessoas e de mercadorias, aliado à insatisfação generalizada dos caminhoneiros com o aumento do diesel, que não para de subir nesse ano. São 7 aumentos acumulados do diesel já, o que está espremendo o frete. O que está espremendo o pouco dinheiro que eles conseguem ganhar com o frete. Aliado a isso, o governo Bolsonaro também está fazendo uma política de não pagou o financiamento do caminhão, toma o caminhão, então não tem nenhuma preocupação com refinanciamento, com entender o momento de uma baixa dos fretes por causa da paralisia econômica do país, nem nada disso. Ou seja, existe um conjunto difuso de insatisfação social, de condições que reunidas é possível, sim, construir uma exitosa paralisação nacional. Agora, isso precisa ser colocado como elemento central. E aqui a gente entra num ponto fundamental para pensar essas mobilizações. Veja, o PCB aqui em Pernambuco, ontem a gente teve uma reunião da coordenação estadual e debateu uma série de ações até o próximo ato. Então a gente vai ter a Tribuna do Povo, a gente em breve vai estar lançando uma iniciativa chamada Comitês Populares pelo Fora Bolsonaro e Mourão para fazer um trabalho territorial permanente, vai estar lançando também uma ampla campanha de solidariedade e arrecadação de alimentos para distribuir para as famílias que estão em situação de fome e de insegurança alimentar. A gente está fazendo um mapeamento para fazer ações de agitação e propaganda nos bairros, nas feiras. Então, pega uma bicicleta de som, faz uns 10 militantes, faz um processo de agitação e propaganda, de diálogo, de distribuição de máscara para ir dialogando com a população, ou seja, uma série de ações capilarizadas para aumentar cada vez mais a politização da classe trabalhadora, a revolta do povo, a adesão aos movimentos de resistência fora Bolsonaro e a capacidade de fazer movimentos grevistas, como essa paralisação nacional e também fortalecer os atos nacionais, né? E conseguir colocar em pauta não só o fim desse genocídio, não só o fim desse governo que é fundamental, mas conseguir colocar em pauta também a paralisação dessas contra-reformas. Porque vamos lembrar que o problema é o projeto liberal fascista liderado por Bolsonaro e Mourão, mas não só, porque o Congresso brasileiro aprovou por 400 votos favoráveis e só 100 contra a privatização da Eletrobras. Então, nosso problema é muito mais amplo. Nosso objetivo é tirar a burguesia do poder. E a gente sempre faz um trabalho de base, um trabalho territorial, mas a gente precisa aprofundar, potencializar isso. A gente não pode cair no comodismo, no triunfalismo. Eu e Júlia, a gente até escreveu isso no texto, de achar que é isso, né? Porra, o próximo ato vai ser maior, vamos ficar de boa, vamos convocar o ato e por aí vai. Nesse sentido, é que nós do PCB entendemos que
o calendário de luta que foi divulgado pela campanha nacional do Fora Bolsonaro é um calendário de luta deficitário. Que ele não tem calendário de luta para julho. Não sei se vocês viram, está circulando aí nos grupos. É um calendário que coloca o ato para o dia 24 e no meio do mês coloca uma entrega de um super pedido de impeachment. E só. E o mês de julho não pode ser isso. E é um calendário que não aponta para a construção de uma greve geral. Então, radicalizar as lutas é envolver cada vez mais a classe trabalhadora. Essa é a verdadeira radicalidade, inclusive. Porque outras pseudo-radicalidades são mais fáceis de fazer, né? Eu posso muito bem pegar uma pedra e quebrar um vidro de um banco, isso é tranquilo. Agora, mais difícil é envolver seu Zé e Dona Maria na luta. É convencer a empregada doméstica, o pedreiro, o assistente social, o rodoviário, o metroviário, enfim, as categorias centrais da classe trabalhadora a se envolverem na luta, a se mobilizar, a se organizar em iniciativas como essa que a gente vai lançar dos comitês populares fora Bolsonaro e Mourão. Então, veja, a gente tem que sempre pensar os atos como um processo de culminação de uma estratégia política de mobilização popular. Por isso que nesse texto que eu e Júlia escrevemos, a gente destaca tanto a importância de um calendário de lutas. Veja, não dá para se reunir só para definir data de próximo ato. Né? Não dá. A gente tem que definir um calendário de lutas construído coletivamente, com a mobilização séria e real, se a gente realmente quiser derrubar o governo Bolsonaro e Mourão. Né? Então, o PCB ele tem uma preocupação muito grande de manter os atos e fortalecer, só que para além disso, por quê? E aqui concluindo, para passar a palavra, veja, o movimento de massas, ele tem uma dinâmica que é, ele acende e em algum momento ele vai baixar, não tenha dúvida disso. Entendo? Em algum momento vai baixar, porque ninguém consegue fazer ato, e os atos for ser sempre crescentes. Percebe? Se a gente ficar daqui para dezembro fazendo um ato, em algum momento a tendência é uma redução relativa dos atos. E isso é normal do movimento de massas. Isso é normal. Sabe, isso aconteceu, inclusive, já tem períodos revolucionários. O czar foi derrubado em fevereiro na Rússia e no mês de junho, julho, os protestos de massa baixaram muito na Rússia. Inclusive, a burguesia achou que tinha força suficiente até para dar um golpe contra-revolucionário, que foi o golpe de Kornilov, em agosto. Mais informações sobre isso vocês vão ter na biografia de Lenin, escrita pela Krupskaya, que a Júlia, inclusive, vai fazer o prefácio e eu faço a orelha. Em breve está chegando aí pela editora Ruptura. Então, veja, até no momento revolucionário, é normal que os protestos de massa, em algum momento, deem uma baixada relativa. O que a gente precisa é aproveitar desses protestos para fortalecer um trabalho de base, fortalecer um trabalho territorial, para espraiando cada vez mais nossa capacidade de mobilização política, para conseguir coordenação de forças para esses golpes. E para fazer com que a oscilação que é própria do movimento de massas não seja tão sentida, porque se a gente não fortalece o trabalho territorial, o trabalho de base, a oscilação que é própria do movimento de massas, em algum momento, tenderá a esvaziar o próprio movimento de massas. E não tenha dúvida que quando chegar no final do ano, um largo setor da esquerda aí, que não está querendo já muito lutar agora, chegar no final do ano, vai sentir muito forte o cheiro de 2022, e a disposição para a luta, se a rua não empurrar, nossa senhora, né? A disposição da luta vai sumir. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é fortalecer e ampliar as mobilizações, mas fortalecer e ampliar o trabalho de base, a conquista da classe trabalhadora, a ampliação da mensagem, da palavra de ordem, por emprego, vacina no braço e comida no prato. O fora Bolsonaro e Mourão, o fim do genocídio agora, a revogação de todas as contrarreformas e as pautas históricas e fundamentais da classe trabalhadora. Nesse sentido, é fundamental cobrar um calendário de lutas sério, unificado, que dê consequência, continuidade e fortaleça os atos de rua. Eu estava refletindo um pouco aqui sobre a exposição que os camaradas estão trazendo. E aí eu acho que a responsabilidade que nós comunistas do Brasil temos, né, é esse zelo pela
pelo andamento mesmo, né, do que é a rua e da ocupação das ruas nesse processo pandêmico. E aí a camarada Júlia já bem explanou sobre as questões sanitárias, o camarada Jones também, mas eu acho que o processo de agitação e de convencimento da base, né, dos nossos, de nossa classe em geral, ela precisa apontar para vitórias, mas que sejam vitórias que não sejam lidas apenas como um protesto, como o Jones falou. Parece que o que é vitorioso é a construção ou um grande número de pessoas num protesto. Isso é de fato vitorioso, isso é grandioso, isso indica, né, uma indignação e mais do que a indignação, uma disposição para estar ali ocupando aquele espaço de organização popular. Mas eu acho que o compromisso do PCB e das organizações, né, de esquerda, assim, que estão aí próximas também das leituras que o PCB fazem, é o seguinte: a gente precisa fazer com que as reivindicações, a consciência militante, a consciência de classe, realmente se estabeleça como maioria, né, para que a gente consiga, de fato, disputar a ideologia, né, que essa nuvem de fumaça aí que a nossa classe está sendo englobada, sendo apresentada como soluções, não são soluções reais, não são soluções que apontam, de fato, uma ruptura concreta e que vai fazer, sim, mudanças importantes e que são necessárias para melhores condições de vida, de trabalho e de garantia da dignidade da nossa classe, né? Então, eu acho que é um processo, de fato, de longo prazo, é um processo que a gente vai amadurecer muito nesse processo, mas eu acho que a gente, como comunista, tem ganhado espaço, tem ocupado os espaços corretos, como o espaço aqui da internet, a gente tem se tornado referência, há muito tempo somos referências em muitos processos, mas eu creio que esse processo de luta, né, pela derrubada do governo Bolsonaro e Mourão vem dando um espaço da gente se diferenciar, sobretudo, de uma esquerda que é mais preguiçosa, vamos dizer assim, para não usar um adjetivo mais ofensivo. E eu acho que foi colocado algumas questões aqui para discussão, e é muito interessante, porque a gente está falando do governo Bolsonaro, e como a gente está sempre na radicalidade, na raiz, a gente volta a falar dos processos de negação e garantias de direitos, como o acesso ao transporte público de qualidade, a questão das privatizações, por exemplo, o metrô aqui da região metropolitana do Recife, que tem uma linha em Recife, que é a capital de Pernambuco, acredito que todo mundo saiba, tem uma linha muito pequena, mas totalmente mal cuidada e está no processo de privatização. E isso está sendo apontado como solução para o problema do metrô em Recife, na região metropolitana, porque, de fato, com a empresa pública extremamente sucateada e com a desvalorização dos metroviários, a gente vê que o metrô realmente está entregue às baratas, literalmente. Mas, e aí, a narrativa vai ser essa mesma de privatizar? Para muita gente parece interessante a privatização do metrô, porque ele, de fato, está abandonado, mas não é por aí o caminho. Então, esse processo de organização popular, ele deve ser aliado a um processo de educação popular. Isso aí não é eu que estou dizendo, não. Isso aí é desde sempre, desde Lenin, desde antes, enfim. Então, assim, eu vejo que aqui existem algumas pontuações nesse sentido, né? Como reivindicar de forma mais direta a melhoria do transporte público, né? Também são colocadas questões que eu acho que é importante que vocês coloquem, como a questão do Ministério da Economia não ser uma questão ainda ampla nos debates, né? Isso vai ficando, não, isso é Bolsonaro, né? Isso é porque é Bolsonaro. Mas a gente vem acompanhando que o Ministério da Economia no Brasil, ele é ultraliberal há muito tempo, e desde o governo do PT. E aí? E aí, né? Porque a gente não discute também sobre os processos econômicos, quais são as escolhas que estão sendo tomadas. Então, assim, é um processo, como eu já falei no começo, a gente precisa apontar rupturas, a gente tem palavras de ordens históricas que nunca foram realizadas e que já passou do tempo de ser realizada, né? Já passou, a gente está em 2021 já, né? E aí a gente precisa avançar, e aí com isso eu retomo a palavra para a camarada Júlia, para ela também trazer suas contribuições. Jones,
Jones, eu passo para você porque eu quero falar depois. Tá. Muita gente falou aí no chat sobre a assembleia que está acontecendo hoje, a Povo na Rua. Veja, o PCB está presente na assembleia, a gente está acompanhando lá também. Inclusive, enquanto estava aqui, eu até recebi o áudiozinho com a primeira fala que a gente fez lá. A gente está acompanhando a Assembleia Povo na Rua. O que é que acontece? Qual é a grande questão desse momento? Veja, não há uma iniciativa unificada totalmente que reúna todas as forças na convocação dos atos. Sabe? Isso não aconteceu ainda. O primeiro ato, ele surgiu mais ou menos espontaneamente, e aí depois foi encampado pela Povo na Rua, e depois teve o respaldo da Povo Sem Medo, da Brasil Popular e do conjunto das organizações. Então, ele não nasceu de uma reunião unificada, a data do primeiro ato. Isso é importante já negritar isso. Não nasceu de uma reunião unificada. Inclusive, antes até de ser chamado esse ato, várias pessoas, personalidades começaram a falar, cobrar a gente voltar para as ruas, né? Eu tenho o prazer de dizer que eu e a camarada Júlia Rocha tivemos os primeiros que apontamos em um texto que a gente escreveu a necessidade de voltar para as ruas quando pouquíssimo se falava disso. E eu tenho certeza que esse texto, inclusive, ajudou nesse debate. Então, veja, conseguiu se formar esse consenso. Agora, teve uma assembleia ontem, em que esse consenso não conseguiu ser tirado. Né? Estava debatendo várias datas lá, se colocou vários argumentos, e aí houve um grupo majoritário que conseguiu unificar a posição, a Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que puxou o ato para o dia 24. Né? E aí um outro grupo, que inclusive o PCB estava nele, defendia que o ato fosse dia 17. Já outro grupo defendia que o ato fosse dia 10. Então, houve uma dificuldade de unificação das coisas. Qual é o X da questão? Como é que o partido pensa? Veja, nós como comunistas, e aí considerando tudo o que eu falei agora, a data do próximo ato é um elemento central. Isso é evidente, porque a gente precisa pensar muito bem nisso. Só que não é essa só a questão. Porque, veja, se o próximo ato fosse dia 24, com apontamento de dia 24, uma greve geral, e aí se tirasse um calendário de construção para uma greve geral, estava suave, porque construir uma greve geral leva tempo. Percebe? Então a gente teria 1 mês e 10 dias para a construção de uma greve geral. Estava suave. Aliado a isso, se o ato fosse dia 24 e tirasse um calendário de lutas muito amplo para mobilizar. E aí, por exemplo, uma coisa que eu até debati na minha live, e até certo ponto, eu e Júlia, a gente debateu um texto que a gente escreveu juntos. Semanas temáticas de ação, de agitação e propaganda para o ato. Então, a semana de combate à fome. A gente vai fazer, pelo norte e sul do Brasil, iniciativas unitárias, distribuição de alimentos, de debates políticos sobre a política agrária desse governo, que é uma política de fome, sobre o fortalecimento do latifúndio, a invasão de terras indígenas, quilombolas, sobre a ampliação do uso de agrotóxicos. E aí, depois, semana do transporte, de defesa da vida do trabalhador, e aí debater o problema do transporte, a passagem, que o custo não para de aumentar, a situação dos rodoviários, que, como eu disse, estão entre as categorias mais afetadas pela pandemia, né? São entre os maiores números de contaminados e por aí vai. Então, se fosse o ato dia 24 e se tirasse um calendário de lutas robusto, amplo, suave também. Qual é o grande problema? Se está brigando e discutindo muito pela data do ato e ninguém está debatendo o calendário de lutas. Percebe? E aí a data do ato é importante. O PCB compreende que a gente vai precisar, sim, de outras mobilizações nacionais antes do dia 24. Não dá para ficar mais de 1 mês fora das ruas. Mas também, esse não é o debate todo. Percebe? É muito importante o conjunto de outras forças políticas que estão colocando a necessidade de a gente não só ter ato dia 24, a gente ter ato antes, estamos juntos, vamos construir, vamos estar nas ruas construindo isso. Agora a gente precisa pensar um calendário de lutas e um conjunto de ações territoriais de trabalho de base. Veja,
Tem um termo, um conceito que é o movimentismo, né? Movimentismo, não sei se vocês já ouviram falar. O movimentismo é um conceito clássico que o Lenin usava muito, que é a ideia de achar que a gente vai conseguir mudar a correlação de forças só com grandes demonstrações de rua, ou então com uma espécie de progressão, eu nem lembro o que é progressão geométrica, progressão aritmética, mas vocês entenderam, uma progressão crescente de greves. Então, como é que se constrói a greve geral? Não, a gente vai subindo o número de greves, uma hora a gente chega à greve geral. Veja, na política, isso não funciona assim. Então, veja, o número de greves subiu constantemente entre 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. E a gente não conseguiu construir uma greve geral contra o impeachment, por exemplo. E o número de greves vinha subindo. A gente construiu uma greve geral em 2017, quando o desemprego estava nas alturas. E o número de greves em 2015 e 2016 tinha descido assustadoramente. Então, assim, política não é uma progressão geométrica das coisas. A gente precisa ter um pensamento estratégico de concatenar as diversas, ligar, vou falar uma palavra mais fácil, ligar da liga as diversas lutas cotidianas com trabalhos territoriais, trabalhos que não são brilhantes, não aparecem no Mídia Ninja, não saem no jornal. Então, por exemplo, Júlia, um dia desse eu estava vendo no Facebook dela, ela publicou umas fotos dessa campanha de entrega de alimentos, de máscaras para pessoas pobres, pessoas da classe trabalhadora em dificuldades, com Ana Montenegro e outras mulheres, outras pessoas, outros coletivos. Então, veja, esse é o tipo de atividade que se dá trabalho, isso cansa, isso não gera aquele frenesi, aquele êxtase que um ato de rua gera, não aparece na mídia, não vai ter reportagem especial na CNN, na Globo, não vai ter transmissão, mas assim, esses atos é que são fundamentais para a gente ter força política de verdade. O que é força política de verdade? É a capacidade de organizar e influenciar cada vez mais setores da classe trabalhadora. Lenin dizia, é Lenin, não é Jones não, que o proletariado tem como sua única arma a organização. Quando o Lenin fala única arma a organização, ele está englobando todos os aspectos organizativos, mas a gente tem que organizar o proletariado. Então, veja, a gente está acompanhando a Assembleia do Povo na Rua, está dialogando, a direção nacional do partido está fazendo bilaterais com as forças políticas que estão tocando, assim como a gente colocou na reunião de ontem a preocupação de o ato dia 24 ser um ato muito distante e não ter calendário de lutas, vai esvaziar as lutas. Existe certa agonia na internet, nas redes sociais, circula por aí alguns vídeos com denuncismo. O PCB junto com o PT, não sei o que, quer desmobilizar as lutas. Veja, o PCB teve papel central em puxar, em segurar, em crescer o 29M, o 19J, e vai ter nos próximos atos. Agora, a gente faz um debate sério, profissional, no sentido leninista do termo, porque a gente não quer estar chamando ato em ato e estar só disputando para ver quem aparece mais nos atos. A gente quer que os atos sejam expressão de força política e de uma força política crescente, que para ser crescente precisa, repito, aí alguém vai dizer assim, Jones, que repetitivo, você já falou isso milhões de vezes, mas é importante, que precisa de um calendário de lutas, que precisa de uma ampliação do trabalho de base, do trabalho territorial, para aí sim a gente conseguir criar uma correlação de forças políticas para dar um fim ao governo Bolsonaro e Mourão e para conseguir também um avanço da classe trabalhadora em direção à construção do poder popular. Então é mais ou menos assim que a gente está se posicionando, é assim que a gente está atuando, é assim que atua um partido comunista que não tem afobamento, não responde a picuinha de internet, que tem uma direção, que tem um planejamento, que tem uma visão de longo prazo, que tem um projeto político, que é o projeto de construção do poder popular. Joia demais, joia demais. Gente, eu sou pernambucana raiz e hoje é São João, né? E aí, eu acho que a gente pode ir se encaminhando agora para as considerações finais. Eu acho que o conteúdo da live já trouxe várias reflexões, já apresentou várias coisas para a gente que está aqui.
E aí eu queria chamar agora, novamente, a camarada Júlia e a camarada Jones para fazer suas considerações finais e a gente ir caminhando para o final, né? Aí atentem para os comentários, vejam se tem algo urgente assim, que aparece mais para ser colocado, e a gente vai indo para os finalmente. Manu e Jones e todo mundo que está nos assistindo, eu quero agradecer de coração. Eu fico sempre aprendendo muito com as falas do Jones. E eu acho que é isso, né? A gente observa um crescimento, é um crescimento que é fruto de muita luta e muita organização, de muita disciplina para o trabalho de base, porque ele é um crescimento orgânico, né? Assim, não tem uma propaganda midiática grande, né? Assim, de grandes veículos, e mesmo assim a gente consegue crescer. Ou seja, é um crescimento que vem ao lado de um crescimento do nível de consciência, né? Assim, de uma consciência mais sofisticada a respeito do que nos espera, né? E do que a gente está vivenciando, que aponta responsáveis. Então, eu acho que é motivo, sim, de felicidade, de alegria para a gente deve ter orgulho disso que a gente está construindo, não, a gente não deve se contentar com isso, mas eu acho que é uma vitória, sim, é algo para a gente comemorar, mas não esquecer que o nosso trabalho é árduo, o caminho é longo e a gente precisa de muita organização e de muita disciplina revolucionária para chegar onde a gente quer chegar. Muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Obrigada, Jones e Manu, pela companhia. Contem comigo sempre e depois da pandemia me chamem para cantar aí em Recife. Já está convidada, Júlia, já está convidada. Eu estava procurando aqui na minha biblioteca onde é que está o livro da camarada Júlia para eu fazer um merchan, só que não apareceu visualmente. É uma pena. Mostra aí, Júlia, por favor. Vai ficar como recomendação. Enfim, camaradas, veja, foi um espaço muito positivo, muito proveitoso. Reforço, especialmente para quem é de Pernambuco, que em breve o partido vai estar lançando uma iniciativa, os comitês populares, fora Bolsonaro e Mourão. Fique muito atento às nossas redes, que a gente vai lançar plenárias convocatórias explicando o que são esses comitês populares, a perspectiva de territorialização da luta contra o governo Bolsonaro, contra o governo Mourão, todas as contra-reformas, e também visando o poder popular. A gente vai estar divulgando também nos próximos dias uma série de iniciativas de trabalho de base, de um calendário de lutas local ligado à realidade de Pernambuco. Então, em breve, vai estar sendo oferecida a data da nossa Tribuna Popular, que vai ser um espaço. Manu comentou sobre a economia, a necessidade de a gente debater mais economia com o nosso povo, mostrar que o problema do aumento do preço dos alimentos, o problema do desemprego, o problema da redução dos salários, não é uma abstrata crise econômica como se fosse uma força divina natural. A gente vai estar na Tribuna do Povo organizando debates nas praças, nos locais públicos, com todos os cuidados sanitários do mundo, mas organizando um debate para dialogar diretamente com a classe trabalhadora, para fortalecer uma perspectiva classista e radical na consciência dos explorados e dos oprimidos. O PCB também vai continuar atuando, tanto a nível regional como a nível local, pela uma potencialização da mobilização de rua, pelo aumento da radicalidade, pela continuidade das mobilizações, pelo um calendário de luta, reforço. E aqui alguém perguntou no chat assim, Jones, como construir um calendário de lutas com essas organizações que não querem lutar? É muito simples. É muito simples. Veja, a gente vai estar em diversos estados anunciando os calendários de luta, fazendo as ações, fazendo as mobilizações e convocando para os atos unitários, porque a gente sabe da importância da unidade. Agora também, se não quiser vir, paciência. Como diria o camarada Kim, não quiser vir, o trator vai passar e a gente vai ao trator da classe trabalhadora e vamos embora. Então, a gente valoriza muito a unidade, a gente sabe da importância da unidade das forças democráticas, progressistas, revolucionárias, nesse momento político que a gente vive. Agora, unidade não significa a gente subordinar o nosso programa revolucionário à paralisia de ninguém. Quem não quiser lutar vai ser esquecido pelas ruas e a classe trabalhadora vai cobrar o preço, porque ela já cobrou no dia 29. Né? Quem não foi para as ruas no dia 29 foi muito cobrado.
foi tão cobrado que foi para as ruas no dia 19. Então, a classe trabalhadora, a juventude, ela está muito atenta. A gente também vai procurar construir as mobilizações do dia 24 e de antes do dia 24, e vai continuar pautando a greve geral. E esse ponto aqui, eu concluo com isso aqui. Veja, por esses dias teve uma falsa polêmica sobre ação direta. Como eu dei o exemplo, na greve geral que a gente teve em 2017, a burguesia paulista reclamou, dizendo que ela teve um prejuízo de mais de 150 milhões de reais. A despeito do exagero da burguesia, ela teve um prejuízo gigantesco. Então, uma greve geral dá muito mais prejuízo da burguesia do que você quebrar 50 vidraças. Porque a burguesia sente no bolso. A burguesia, ela é materialista no sentido mais vulgar do termo materialista, que ela faz opa quando ela perde no bolso. Então, você quer uma ação direta, consequente, radical, que faz a burguesia sentir, que faz a burguesia ir para a televisão reclamar e dizer, epa, para com isso, pelo amor de Deus, não sei o quê. Greve geral. Não existe ação mais radical, fora de estar com as armas nas mãos, tomando poder, do que uma greve geral, porque é onde a burguesia sente no bolso. É quando, inclusive, fica claríssimo para a classe trabalhadora que quem produz é ela. Né? Eu até no ato, numa fala que eu fiz, eu tirei uma onda, que eu falei assim, sabe por que rico não faz greve? Porque rico não trabalha. Só faz greve quem trabalha. Né? Só faz greve quem produz a riqueza. Então, você quer radicalidade? Nós também queremos. A radicalidade classista, uma radicalidade de massa. Por isso, a gente está pautando a construção de uma greve geral, está dialogando e cobrando as centrais sindicais, os sindicatos, para a necessidade urgente dessa pauta, e por isso a gente está cobrando um calendário de lutas, e por isso a gente vai fazer nossa parte, esperando que o conjunto dos nossos aliados, companheiros e companheiras entendam a necessidade dessa luta territorial, a necessidade desse trabalho de base, de fortalecer de verdade a classe trabalhadora na perspectiva do poder popular. E acho que é isso. Não esqueçam de acompanhar e seguir as redes sociais do partido aqui em Pernambuco, do partido nacionalmente. Não deixem também de acompanhar o canal no YouTube da Júlia e ler o livro dela, Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica no SUS. É esse o subtítulo? Acertei. É um livro maravilhoso que eu não terminei ainda, Júlia. Eu tive que parar por causa dos atos que começaram, mas eu comecei. Mas assim que eu terminar de ler, a gente vai fazer uma live juntos para debater. Júlia também tem um canal no YouTube. Ela é parceira youtuber minha, ela também canta, né? Eu não canto ainda, mas aí vocês viram que no vídeo mais recente do canal eu já apareci falando inglês, um speaking English perfeito. Em breve eu vou estar aí cantando também no canal. Então é isso, quero muito agradecer a vocês e dizer que quem quiser se organizar no PCB, chegue junto, viu? Estamos aqui de braços abertos para todas e todos, para organizar toda a classe trabalhadora e toda a juventude na luta pelo poder popular. Obrigada, Jones, muito obrigada, Júlia. Só para reforçar aqui, para que vocês que ainda não seguem, né, o PCB e seus coletivos partidários no Instagram, no Facebook, no Twitter, procurem no Instagram o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, procurem a União da Juventude Comunista, o Coletivo Minervino de Oliveira, o Coletivo LGBT Comunista, e vamos, acho que eu esqueci de algum, a Unidade Classista, claro, como é que eu pude esquecer, e vamos se organizando no dia a dia, no trabalho de formiguinha, um trabalho que ele requer tempo, né, mas a gente sabe que a luta não começou com a gente, nem tampouco vai terminar conosco, né, e o PCB aí com 100 anos, quase 100 anos de história, sabe muito bem disso, sabe o que é carregar o peso de ser o partido mais antigo do Brasil, sabe o que é atravessar momentos ditatoriais, de extremo fechamento democrático, sabe prezar em luta pelas liberdades democráticas e, sobretudo, sabe diferenciar o que é uma democracia burguesa de uma democracia real, né? O que a gente quer é uma democracia que seja a serviço da nossa classe e não a democracia que fere de fogo e mata tantas pessoas negras, pobres, trabalhadoras das periferias. Então, a gente está aqui mais uma vez para agradecer a presença de todos e todas, e assim, entre em contato individualmente
com Jones, com Júlia, pelas páginas, que a gente vai estar, assim, te inserindo na estrutura partidária do PCB, num processo de formação contínua e, sobretudo, além da luta da teoria revolucionária, do sentimento de camaradagem, né, e da vivência do novo mundo dentro da nossa estrutura partidária. Então é isso, gente. Feliz São João para todos os nordestinos e nordestinas que estão online, sulistas e sudestinos. Perdoem, mas assim, aqui é São João. E é isso, gente. Boa noite.